elevarmos o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos. Primeiro é agradecimento por mais esta oportunidade. E aqui nos reunimos, Senhor, para as reflexões da noite, acerca desta passagem tão interessante, que nos relata sobre a tua tentação no deserto. Que consigamos extrair o melhor para fortalecer o nosso espírito, que não nos prendamos à letra e saibamos dela considerar o sentido que nos conforta, que nos auxilia. Que possamos, Senhor, tratar aqui na noite de hoje as melhores reflexões que nos sejam possível. Que a tua misericórdia possa nos envolver a todos, possa nos fortalecer através da pleiade de benfeitores que trabalham em seu favor, auxiliando as coletividades, as sociedades, a humanidade de forma geral. Que possamos, Jesus, nessas reflexões, trazermos ao nosso íntimo as ponderações salutares e colocarmos em prática na nossa vivência diária, buscando a nossa própria melhoria íntima diante de tantas tentações e tantos desertos pelos quais passamos e possamos passar. Assim como sempre, nós te pedimos, sê conosco, não apenas hoje, mas durante a nossa trajetória espiritual, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todo mundo, tudo bem? Vem para a roda, senta com a gente aqui, ó, tá? Hoje está todo mundo me ouvindo, né, Celso? Tá me ouvindo, né? Tá ouvindo bem? Pessoal que está aqui no salão, a gente está usando o microfone. Para quem está aqui no salão, a gente ligou de novo o som. Então, como a gente sempre pede, né? O estudo é aberto, é participativo. Quem quiser falar pode ficar à vontade, mas espera o microfone, porque senão os outros no próprio salão não vão ouvir, ou então as pessoas de casa não vão ouvir. Não é para você não, Celso, pode ficar tranquilo. Ele está achando que eu estou falando para ele. Gente, pessoal que está em casa, eu vou fazer mais uma figa hoje nessa turma que nos acompanha pelo virtual. Normalmente nós temos aqui duas tentações. Um potinho de rapadura e um potinho de bala. A gente oferece aos presentes. Hoje nós ganhamos uma terceira tentação. Temos um potinho de um biscoito maravilhoso que a Fernandinha fez e trouxe para a gente. A Fernandinha fez e trouxe para a gente. Então, pessoal que estiver em casa, quiser fazer uma visitinha aqui de vez em quando, tá? Pode ficar à vontade. Ok? Vamos continuar as nossas reflexões desde a semana passada? Porque o texto, eu acho que a gente já tomou um certo conhecimento sobre ele, né? Já estamos aí, já fizemos 3 semanas do texto. Hoje nós estamos entrando na 4ª semana, temos 7. E aí eu fiz uma programação para que a gente consiga concluir com um pouco mais de tranquilidade. E a partir de hoje eu vou fazer alguns recortes no texto para a gente avançar nele, porque até então nós ficamos presos ao aspecto do deserto e ao aspecto da tentação. Presos no bom sentido, que nós conseguimos falar muita coisa a respeito disso. Como mencionei na semana passada, hoje eu passo a fazer a leitura apenas de Mateus, lembrando que o texto também está em Lucas, no capítulo 4, e também está em Marcos, né? Só que em Marcos são 2 versículos só, tá? Então hoje eu vou fazer a leitura, Marcos está no capítulo 1, o texto. Hoje eu vou fazer a leitura do texto só em Mateus,
e a gente dá continuidade a partir de Mateus, ok? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então, esse é o texto que a gente está trabalhando. Nessa primeira parte, ali, versículos 1 e 2, nós já falamos, acho que consideravelmente, sobre o aspecto do deserto, né? Falamos também sobre o aspecto da tentação, como uma síntese geral. Vocês lembram disso da semana passada? Né? A expressão tentação no contexto bíblico não carrega mais o cunho, ou não carrega o cunho que ela tem hoje para a gente, que é o sentido de sedução. A tentação, tentar alguém hoje é seduzir alguém. Ok? Tentar aqui é provar alguém. É diferente. Tá? No caso, o personagem principal é Jesus, o ambiente é um deserto, as tentações são 3. Até aqui a gente viu, eu acho que até aqui está tranquilo para todo mundo. Correto? Tranquilo? Beleza. Pessoal de casa, qualquer coisa coloca aí para o Wilson. Tá, Wilson? Aí você me fala aqui. Então, observados esses aspectos, nós falamos, por exemplo, do tempo no deserto, os 40 dias. E mencionamos as conexões que isso tem com a questão cultural, a questão do judeu. Então, a gente vai ter outras simbologias envolvendo esses 40 dias. Eu trouxe, por exemplo, os 40 anos, né, do período do Êxodo, que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Eu mencionei também 40 dias do profeta Elias no deserto, que está lá no primeiro livro de Reis, que vai ter correlação com esses 40 dias que a gente está mencionando. O 40 aqui, assim como o 3, vem com a carga simbólica de ciclo. Então, isso é um ciclo. O tempo que o ciclo dura, a gente não tem essa capacidade de percepção, mas é um ciclo. E o propósito dos ciclos é de transformação. É transformação fora? Não. É transformação dentro. Então, quem se modifica no ciclo somos nós, não é o externo. Ok? Quando nós pensamos em propostas cíclicas mais amplas, ou mais cósmicas, se a gente quiser mencionar assim, o coletivo também passa por ciclo. Então, o coletivo também vai se transformar. Mas a transformação coletiva se dá pelo resultado das transformações individuais. Não tem como ser diferente. Né? O que o Kardec nos apresenta nessas mudanças mais amplas, lá na obra A Gênese, no seu capítulo final, número 18?
uma civilização não vai perceber a chegada ou a partida da outra, porque o estado ou o estágio da transformação é de efervescência. Então, durante a efervescência, nós que estamos nela imaginamos que é uma bagunça. É o que está acontecendo hoje na Terra. Quando você olha todas as notícias ou todos os eventos que estão se desenvolvendo ao longo do planeta ou ao redor do planeta, às vezes a gente quer, né, entrar para debaixo da cama, fazer um Pai Nosso e não sair de lá, com medo. Não é possível. É o famoso apocalipse que está aí, que está chegando e que vai destruir tudo e que vai acabar com tudo. E não é assim que funcionará na realidade. Muitos dos espíritos, ainda impregnados no estágio da maldade extrema, que estão reencarnados na Terra, muito provavelmente estão tendo a sua última oportunidade de experiência na matéria aqui. Uma vez que coletivamente o orbe vai se transformar, e quando ele se transformar, esses mesmos espíritos não conseguirão se conectar vibracionalmente à Terra. Lembram que eu mencionei semana passada? O aspecto vibracional que nos conecta aonde a gente está? Então eu não tenho a capacidade de falar assim, eu dei o exemplo de Sírios, se eu não me engano. Eu quero ir lá para Sírios, né? Deixa eu ir lá fazer uma visitinha para Alcione, que vai ser falada aqui pela Jussara, se Deus quiser, nesse próximo sábado no seminário. Eu não dou conta de ficar lá. Eu posso até ser acompanhado e chegar lá, mas eu não dou conta de permanecer. Porque o meu estado vibracional não confere com o estado vibracional daquele ambiente. Dei o exemplo do Chico, não foi? Falei do exemplo do Chico lá no prostíbulo. Então, acho que esse aspecto para a gente, acho que está pacificado, não está? Podemos seguir, não podemos? Aí a gente vai observar no texto o desenvolvimento de 3 tentações, ou 3 provações que vão acontecer com Jesus. E essas 3 provações também são cíclicas. Porque elas vão ter essa representatividade de mudança de estágio. Então, o tentador aqui, que é denominado o diabo, vocês sabem o que é diabo? Vocês sabem o que é diabo? Quem quer falar no microfone? Ou quem não, vocês não sabem o que é diabo? Já ouviram falar, mas não sabem. É o filho de quem, Celso? É o filho. O Celso falou que o diabo é o filho. Não, o diabo não é filho, não. O diabo, ele é o caluniador. Ele é o acusador. Essa palavra deriva de uma palavra hebraica chamada Satã, que traz exatamente esse sentido de separatividade. Então, quando a gente olha para essa personalidade alegórica na Bíblia, pois não, Celso, o que você queria falar? Não é filho de ninguém. O diabo, a expressão diabo que nós conhecemos é derivada de uma expressão hebraica chamada Satã. Satã. Você entendeu, Celso? Não, Só que eu estou falando da origem da palavra para entender o que é diabo. Porque às vezes a gente fala da figura e nem sabe de onde que veio isso. Nem faz ideia. Ok? Então, o diabo ele tem esse sentido na figuração alegórica dentro do texto. Ele é o caluniador, ele é o separador. Então, ele vai procurar separar Jesus. Vai procurar caluniar Jesus dentro da capacidade que Jesus tem, que Jesus dispõe. Nós já vimos
E já falamos muito aqui quem é essa figura, né? Quem é Jesus? É um espírito que está muito além da condição da matéria, tá? E não se prende aos vícios da matéria. Então ele vai tentar, mas não vai conseguir. Por isso que tem um ciclo. O ciclo começa, passa pelo meio e termina. Porque quando ele não consegue, ele entrega os pontos e pela questão textual, ele vai embora. Clóvis quer falar. Toninho, só contribuir um pouquinho. Uhum. Na última oficina que eu fiz, eu tinha trago daquela carta de Paulo, a expressão, ela vem, na verdade, é do grego diabolos. O Satanás, que vem do hebraico, tem aquela conotação de adversário, que vem do Satã hebraico. O diabo, ele é mais como o caluniador que você está falando. Sim. Então, o Satã é mais no sentido de adversário, né? Então, isso. Obrigado pela contribuição, Cláudio. O propósito é, como a gente está falando do aspecto cultural, né? E tem relevância o aspecto cultural, é para a gente conseguir captar essas questões de origem. Pois não, Celso, você quer falar? Não, lembrando que, numa oportunidade, Jesus diz o seguinte, que antes que vocês fossem, eu já era. Sim. Então, aqui negócio, quando se fala da evolução de Jesus, é querer ou pensar em tentá-lo ou qualquer coisa, não vai conseguir. Sim, né? Não vai conseguir. E não faz sentido. Isso foi a primeira coisa que eu chamei a atenção lá no primeiro dia que a gente fez um brainstorm, vocês lembram? Que eu falei, vamos olhar para o texto? Vamos olhar para o texto. O texto faz sentido? Não. Do ponto de vista fático da escrita, ele não faz sentido. Mas ele está posto. Então é um relato. Qual foi a sugestão que eu dei de interpretação disso? Ou de consideração disso? Muito provavelmente é o próprio Cristo que está falando com alguém. Porque se Mateus está relatando, Mateus ouviu de alguém. Nesse momento, Mateus não tinha sido chamado. Se Lucas está falando, Lucas ouviu de Maria, então Maria ouviu de alguém. Se Marcos está falando, ele ouviu provavelmente de Pedro, que ouviu de alguém. Entendemos isso? Então, com relação ao texto, a sugestão que nós deixamos para as considerações de interpretação que a gente está fazendo, e aqui estamos pautando em doutrina espírita, né? Qual é o fundamento? Aonde que isso está? Como é que o texto chega aqui assim, do nada? Porque teoricamente é do nada, porque Jesus tinha terminado de passar pelo batismo no Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem que está relatando isso? Por isso que eu deixei a sugestão de ser o próprio Jesus que trouxe esse relato e trouxe o relato a título instrutivo. Que o texto, quando nós vamos olhar para ele pelo aspecto dos ciclos, as tentações que Jesus passa aqui, né, que estão mencionadas, não é por acaso, não. Guarda íntima relação com as nossas dificuldades cotidianas, diárias. Fazem parte da nossa progressão espiritual, enquanto a gente está a caminho dessa própria evolução. Ok? Tranquilo? Então, a partir do versículo 3, que o texto menciona assim: então, aproximando-se o tentador, que a gente já viu que é o diabo, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu que está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele é provado numa situação e tem uma resposta consistente para aquele que está tentando prová-lo. Pegando aquele material que eu mencionei para vocês, que é um material da FEB, tá? Esse é um material da FEB que trabalha essas interpretações de estudo dos evangelhos. Está disponível, são arquivos em PDF, né, que são disponibilizados, está disponível, qualquer um consegue baixar. No aspecto dessas tentações ou das provações no deserto, e quando se menciona aqui
essa primeira, que diz respeito ao pão, a reflexão que nós vamos buscar conectar são os gozos materiais para nós. A matéria. Porque Jesus responde ao tentador: nem só de pão vive o homem. Então a tentação inicial é com relação ao material. E aí o que cabe para nós é: qual é o uso ou o bom uso estamos nós fazendo dos bens que nos foram concedidos por empréstimo? Porque nós somos usufrutuários de tudo aquilo que a gente tem. O que a gente está fazendo? Diga, Josi. Então, aquela hora que eu falei com você, a respeito da necessidade que eu pus aqui, né? A primeira tentação, de fazer não só de pão vive o homem, a necessidade física. Sim. A necessidade física é embasada em tudo material, inclusive na alimentação. Sim. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter fé que Deus é o nosso sustento. Ele provém a nossa necessidade. Tudo que vai além disso é desejo nosso, e aí vai a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, correto? Exatamente. A nossa responsabilidade é fazer o melhor uso que nos for possível, com todo o arcabouço de conhecimento, de evolução, de progresso estrutural e moral que a gente tem, daquilo que a gente tem como empréstimo. Por que Jesus, e aqui fazendo uma alusão à frase de Jesus, menciona: nem só de pão vive o homem? Porque a questão material é transitória para o homem. Então, nem só das questões materiais ele vive. Se ele não vive só das questões materiais, ele vive de outras questões além da matéria. E aqui, eu coloquei aqui um lembrete, só que eu esqueci a minha Bíblia, e essa daqui não tem o Velho Testamento. Que lá em Deuteronômio Pode 8... pegar a minha. Essa sua aí, eu não sei olhar, ela não era de Jerusalém, eu tenho dificuldade. Tá, lá em Deuteronômio o quê? 8, dos versículos 1 ao 6, vem falando dessa tentação também. Sim. Então vamos lá em Deuteronômio 8. Vamos abrir aqui, já que a Josi mencionou. Todo mundo lembra do Antigo Testamento? Hã? Todo mundo aqui já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não? A prova do deserto, o capítulo 8 de Deuteronômio começa assim. Quais são os versículos que você falou, Josi? De 1 ao 8. De 1 ao 6. Isso. Então a Josi está falando que a referência que ela tinha apontado é Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Segundo a Bíblia de Jerusalém, o texto diz assim: observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multiplicais, entreis e possuais a terra que Javé, sob juramento, prometeu aos vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que Javé teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Javé. As vestes que usavas não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece no teu coração que Javé, teu Deus, te educava como um homem educa seu filho, e observa os mandamentos de Javé, teu Deus, para que andes em seus caminhos
e o temas. Sim, nem só de pão vive o homem. Aí eu achei interessante isso, porque aí também, quer dizer, lá no Velho Testamento, já afirmava essa tentação do Cristo, de que não só de pão vive o homem, né, e a questão dos 40 dias, o maná que foi dado aos judeus para que eles, né, se sobrevivessem lá, mostrando que tenha fé, porque tudo aquilo que necessitas, Deus vai prover de alguma forma para a gente. Sim. Né? Mas não é só sentar também e aguardar, né, Toninho? É a gente se movimentar. Com certeza que não. Até porque, quando a gente fala de fé, fé não é o simples ato de você sentar e se colocar em oração e adoração o tempo todo, constantemente. Fé é movimento. Fé é ação. Fé não é inação. Então, quem tem fé se movimenta. Quem tem fé faz transformação. Aí o alerta da tentação é: vou te oferecer o fácil, vou te oferecer o pão, ou vou te pedir a condição, né? Porque é a condição dele, Jesus, que o diabo sabia, de transformar pedra em pão. Exerce essa condição. Tem capacidade para isso? Capacidade tem. Porque é uma manipulação fluídica. Não é assim que a doutrina espírita estuda? É o mesmo tipo de evento ou um evento similar que vai acontecer na narrativa de João quando Jesus vai participar de uma celebração de bodas, de um casamento, e transforma a água no melhor vinho da noite. Tinha esse espírito a condição de transformar pedra em pão? Claro, gente. Nós estamos falando de Jesus. Um espírito que tem total condição de lidar com o fluido cósmico universal. Diferente de nós, que ainda não conseguimos isso. Né? Então, o aprendizado inicial desse ciclo que vão ser as tentações é essa observação com os gozos materiais. O recurso está provido. Deus proveu o recurso para a gente. O que nós vamos fazer com ele? O corpo que você tem, a condição econômica que você tem. E quem não tem? E quem tem um corpo com dificuldade? Qual é o tamanho da fé? A fé vai se transformar naquele ato de indignação, porque eu não tenho o que o outro tem, eu não dou conta de fazer o que o outro dá conta de fazer, eu não tenho a condição de caminhar adiante, de crescer. Qual o tamanho da fé? Diga, Duda. Toninho, um exemplo que eu gosto muito de tamanho da fé é da cura da mulher que sangrava por 12 anos. Uhum. Jesus não precisou chegar nela e curar ela. Ela foi lá e só tocou no manto dela. A fé dela era tão grande que ela mesma se curou, né? Mas a fé dela curou ela. Sim. O Celso não ouviu muito bem. Ela está falando que um exemplo de fé que ela observa é aquela situação da mulher de influxo de sangue. A mulher hemorroíça, em que ela simplesmente toca as vestes de Jesus e a cura dela pela fé que ela professava acontece, né? Então, quando nós vamos observar esses eventos de cura, não basta aquele que vai doar a energia. Não basta. É necessário a nossa condição vibracional como receptores dessa energia.
E o Celso está mencionando para a gente aqui, nem deu tempo da Fernandinha chegar lá. O próprio Cristo fala, a tua fé é que te curou. Vai e não peques mais, né, Celso? Vá e não cometa equívocos novamente. Quando a gente fala desse aspecto de cura, tá bom, Josi quer falar para complementar. Não, é porque eu acho interessante uma coisa que eu ouvi, que é o seguinte: a tua fé te curou, o teu movimento, o teu sair, a tua boa vontade. Foi você quem buscou. A mulher, ela não tinha visto Cristo e ela teve a fé. Nem que for na pontinha das vestes dele, mas eu sei que eu vou ser curada. Então, é aquela questão assim, de mostrar para a gente também. A gente não vê, a gente não está vendo a solução, mas ela está ali. E se você tiver fé, você começa a enxergar. Né? Como foi o cego também, a cura do cego. Mas eu acho interessante que o que eu vi a cura foi o movimento de cada um. Então, se a gente não se movimentar, a gente não tem cura. A gente precisa se movimentar. E se movimentar é o que a doutrina pede para a gente. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então, a gente tem que se instruir para que a gente possa caminhar, fazer esse movimento até da nossa fé. Sim, é isso mesmo. E quando a gente percebe esse movimento, quando a gente se propõe a realizá-lo efetivamente, a gente cria aberturas vibracionais para que as coisas fluam com muito mais naturalidade nos envolvendo. Então, é esse movimento que a gente está mencionando quando a gente está falando de fé. É esse movimento de nos fortalecermos, abrindo vibracionalmente essa capacidade de sermos atendidos naquilo que a gente está imaginando como nossa necessidade. Muitas vezes, nós pedimos inúmeros processos ao Criador. Ele, que é onipresente, onisciente, ele sabe do que a gente precisa. Então, de quando em vez, pode acontecer da gente estar pedindo uma cura, pedindo um auxílio, pedindo um suporte e não vem. Eu fiz todo o movimento e ele não vem. Por que ele não vem? Porque a minha necessidade é outra. A minha necessidade não é de receber aquele movimento de transformação e de cura que eu estou pedindo, e por mais que eu esteja vibrando, naquele momento. Nós não passamos por nada por acaso. Nada. Ninguém passa por nada do que passa por acaso. O acaso não existe. Nós vivenciamos experiências pautadas nas nossas escolhas. A nossa invigilância é que não nos permite lembrar o que a gente escolheu. Em que momento a gente escolheu? Porque nós escolhemos. Então, não existe dor nesse sentido infrutífera, né? Por maior que elas sejam, não existe. A gente precisa estar atento a isso. O aspecto aqui do gozo material envolvendo esse primeiro movimento de tentação que o diabo vai fazer para Jesus, e Jesus dá essa resposta efetiva para ele, é para nós prestarmos a atenção em tudo aquilo que está nos servindo a título de empréstimo para a nossa jornada. Tudo o que está nos servindo para a nossa jornada. Porque na matéria tudo está a serviço. Tudo bem? Ela queria falar. Boa noite. Toninho, se eu estiver errada, por favor, fique à vontade para me corrigir. Acho que o momento é para isso. Mas eu entendo que a fé, assim como várias outras coisas, é um processo de construção também. Até mesmo Chico Xavier, que era quem foi, já teve os momentos dele, inclusive
que ele contou que ele estava no avião e teve aqui um problema e ele se desespera e Emmanuel vem xingar ele para ele morrer com dignidade. E se a gente vê um espírito da grandeza de Chico Xavier passando por um momento de desespero, quem somos nós para não passar por um momento assim? Sim. Então, quando a gente pensa que a fé é um processo de construção, todos nós aqui não temos essa fé, eu não sei nem o nome disso, uma 100% fé, não sei como se chamaria disso, nós não temos. Nós estamos num processo de chegar nesse momento. E quando a gente entende isso, e entende o que é fé, e está relacionado à confiança, e isso que você está falando, e o que a gente estuda aqui, aí a gente começa a entender o que é o processo e entrar no processo, porque é um processo, a gente não tem 100% isso. Acho que pensar sobre isso é interessante. Não tenho em nada o que te corrigir, muito pelo contrário. Você falou exatamente o que a gente está mencionando aqui. Tudo o que vocês pensarem, tudo que nós pensarmos é construção. Como princípio inteligente do universo, fomos todos criados simples e ignorantes. Não é assim que a doutrina mostra para nós? Não é assim? Isso. Se nós fomos criados simples e ignorantes, toda a construção de sentimento, de processo, de conhecimento pelas quais nós vamos passar, vai ser mérito nosso. Porque são processos que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada. Qual é a nossa jornada? Infinita. Porque o princípio inteligente do universo, que alcançou a condição da individualidade espírito, não morre mais. Se ele não morre mais, tempo para a construção do processo eu tenho. Percebemos isso? Por que nós estamos chamando a atenção para esse foco nesse momento, aproveitando o contexto dessa passagem? Porque o nosso momento de vivência coletiva é conturbado. Muitos estão perdendo a fé. Muitos estão se desesperando com o trânsito de tantas atrocidades que têm acontecido ao redor do planeta. Tantas possibilidades de guerras. Tem guerra surgindo próximo da gente aqui, para quem está acompanhando o noticiário. Aqui na Venezuela, está colado na gente. Qual o desdobramento? Alguém aqui faz ideia? Ninguém faz. Então é isso que eu estou chamando a atenção. O processo da fé enquanto confiança no Criador. Porque o que está ao nosso alcance, tudo que está ao nosso alcance, o meu filho, o meu irmão, o meu pai, o meu cônjuge, os bens que eu tenho são empréstimo. Não são meus. Eu não tenho a posse. E se eu não tenho a posse, o que eu estou fazendo com isso? É assim que a gente vai construir a nossa fé. Jó, vamos lembrar do livro de Jó? Jó perdeu tudo. 2 vezes. Menos a fé. Essa fé, esse movimento no Criador, ele não perdeu. A leitura que a Josi nos sugeriu fazer aqui do livro de Deuteronômio é isso, é um alerta. É um alerta para não perdermos esse foco. Fala, minha amiga Fernandinha. Eu não organizei ainda o que eu estou querendo falar, mas está insistentemente aqui na minha cabeça e eu vou colocar para fora. Quando hoje você disse que o termo tentação não deveria ser tomado como sedução, como geralmente a gente toma hoje em dia, né? E sim como provação, né? Aí a gente percebe a categoria do nosso planeta. A gente percebe que nós estamos numa evolução planetária, deixando de ser expiação e provas. Então, essas provas, elas são abundantes. E começou a fazer sentido na minha cabeça, porque estava parecendo quase que um horror, uma heresia, Jesus ser tentado, que ousadia tentar em Jesus, né? Mas, na verdade, quando ele, né, vem para o mundo e nos ensina que a aprovação está diante de nós,
e a gente tem o que fazer diante dela, né? Mostrar outra face, fazer diferente, né? Então, eu comecei a ver essa passagem hoje já, 4ª semana, sei lá, aí ver assim, não é que Jesus, alguém tentou seduzir Jesus, né? Mas foi colocado diante dele e ele, né, nos provou, né? Agora fazendo um trocadilho com a aprovação, ele nos provou que é possível fazer diferente, né? Não sei. Acho que até a 7ª semana o conceito de tentação, né, vai estar mais organizado, mas assim, lembrei aí do nosso planeta, e é isso que a gente precisa, diante da prova, diante da tentação, não só as seduções, como os vicinhos e as distrações do nosso planeta, né? Porque são muitas, muitas. Nossa, se a gente for pensar quantas ao longo de um único dia a gente tem, né, distrações pelos nossos sentidos, principalmente. A gente é enganado pelos nossos sentidos, mas essa tentação é a sedução que materialmente a gente sabe que está diante delas, mas essa tentação diferente, a gente precisa provar, inclusive, que vem aprendendo, né? A gente sempre comenta, né? A Jussara fala, você fala que quando a gente evolui, a gente não consegue mais fazer o que fazia, né? Aí, às vezes, intelectualmente, a gente pensa que evoluiu e, diante da prova, a gente sucumbe, né? Uhum. E aí, eu senti na própria pele isso porque eu fiquei, assim, me consumindo, porque eu tinha encostado o carro no carro da minha vizinha. E ela não estava na hora, e eu saí, fui buscar meu filho na escola, e eu falei, como que eu entro em contato? E na hora eu não procurei o porteiro, porque eu tinha horário, eu pensei, assim que eu encontrar minha vizinha, eu falo para ela, um arranhãozinho de nada. Gente do céu, aquilo foi me consumindo, tipo assim, eu fiz um mal feito e fui embora. Eu acho assim que a lembrança de tantas vezes que eu fiz tantos mal feitos, né? Enquanto eu não conversei com ela e esclareci, eu já não estava conseguindo nem sair de casa mais, eu já estava até suando. Aí já entra o tanto que eu sou dramática. Mas, assim, a gente é provado o tempo todo, né? E eu poderia provar quase que a minha corrupção, né, diante desse fato. Ela não sabe, a câmera nem estava virada para onde eu estava, eu poderia simplesmente não ter falado nada, porque ela não reclamou nada com o síndico. Eu poderia não ter falado. E a vergonha de não ter falado na hora? Tive que engolir o orgulho e falar com ela. Mas, assim, a gente vai vendo que as provas, elas são abundantes, né? Pois é esse mundo que a gente vive. E a gente espia e prova 24 horas por dia, né? Então, assim, Jesus foi, nos contou, né? Nesse relato maravilhoso, ele nos conta que, diante da prova, a gente passa adiante. Sim, né? É isso mesmo. Obrigado pelo comentário. Josi quer complementar? Não, é só que eu achei tão interessante que a Fernanda falou que... Afastar um pouco? Ficou melhor assim? É porque o que a Fernanda falou deu assim, um abrir a mente. É porque quando você falou essa questão do planeta, que eu fico pensando, Jesus provoca para a gente que diante das escolhas, a gente tem como escolher. A gente tem o que fazer diante da fé e diante do amor. Então, se eu busco com amor, se eu busco com fé, as minhas escolhas são diferentes. Eu vejo o noticiário do que está acontecendo, mas se eu busco com a minha fé, qual é a fé que eu abraço? O Espiritismo. O Espiritismo me mostra o quê? Ele me mostra que nós estamos passando por um momento de transformação do planeta. E se precisa transformar, ou seja, quando você está arrumando a casa, você tira tudo do lugar. Toda sujeira aparece. Então, está aparecendo toda sujeira. Diante da sujeira, o que eu escolho? Sentar do lado dela e continuar ali ficando com a sujeira? Ou eu faço novas escolhas e... Ai, desculpa, eu encostei no seu carro. Né? E assim eu achei tão interessante você falando. Então, assim, a tentação, né, igual você colocou, Toninho, que ela é uma provação, é para provar para a gente que diante das dificuldades, diante de tudo que o mundo nos apresenta aí, em relação à violência, ou mesmo em relação ao materialismo, né, que a gente tem a vaidade de querer tudo, existe a possibilidade, sim, das escolhas, de escolher. Eu escolho estar dentro de uma instituição
fazendo um estudo para melhorar o meu íntimo diante do Evangelho, ou eu vou fazer outras escolhas, né? Então a gente vê que aquele movimento é nosso. Sim. E aí a gente vai provando, a gente vai construindo a nossa fé, a gente vai construindo o nosso amor com Deus, né? É isso mesmo. Duda também quer falar, né? Deixa a Duda falar, depois eu falo. Quando eu penso nas tentações que Jesus, né, passou, eu penso na confiança que ele tinha em Deus. Na confiança que a gente falta ter em Deus. Sim. Principalmente nos momentos de dificuldade. A gente começa a pensar assim, não, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. A gente não confia em Deus. É. E o princípio da fé é confiança, né? Sim. O princípio da fé é confiança. Jesus tem A palavra não é essa, mas eu vou usar esta. Jesus tem uma simbiose com Deus que a gente não tem. Uma simbiose. Simbiose é como se fosse uma interação íntima, profunda, uma união profunda com aquela outra criatura, né? No caso, Deus é o Criador. Então, essa forma de conexão que Jesus tem, para ele, não há nenhuma dúvida, eu digo para ele, é na condição, na envergadura espiritual em que ele já se encontra, não há nenhuma dúvida em relação ao cumprimento da providência divina. Na semana passada eu até mencionei isso, Cristina hoje está na sala virtual nos acompanhando, ela não pôde estar aqui por um imprevisto que ela teve, Jussara também fez uns exames, nem comentei com vocês, né, fez uns exames e também não teve a possibilidade de estar com a gente aqui hoje, mas graças a Deus estão bem, estão em casa nos acompanhando. Nessa interação que Jesus tem com o Criador, ele tem liberdade no exercício que ele vai fazer. E o exercício que ele vai fazer é cumprir a vontade divina. A nossa interação ainda é diferente. A nossa interação é, diante disso, o que eu vou escolher? O que eu vou fazer? A hora que aparece uma tentação no decorrer do meu dia, né, encostei lá no carro do companheiro. O que eu vou fazer? Nós ainda temos aquele sentimento da escolha, do livre-arbítrio. Nem paramos para pensar que aqui é comunicar e pronto, acabou, e vamos resolver a situação e ok, vida que segue. Nós ainda vamos pensar, né, na maioria das vezes, aqui sem tecer nenhum juízo de valor em nenhuma situação, tá, gente? Mas é a nossa condição ainda é, o que eu vou escolher fazer para esse processo que eu estou passando? O que eu vou escolher fazer? E quando a gente tem a fé sedimentada, quando a gente tem a fé alicerçada, construída no nosso interior, a gente sabe de todos os aspectos que nos envolvem na transitoriedade. Então, o pão é transitório. Nem só de pão vive o homem. Para que eu vou me preocupar com essa tentação? Ou para que eu vou me ocupar com essa tentação? Porque o que vale para a vida é tudo aquilo que vem da boca de Deus. Não é assim que Jesus fala? É tudo aquilo que vem da boca de Deus. O que vem da boca de Deus? A criação. O André Luiz chama essa expressão, lá na obra Evolução em Dois Mundos, se não me falhar a memória, aí Jussara tem muito mais bagagem de informação sobre os romances de André Luiz, se quiser colaborar aí no chat, Ju, o hausto do Criador. Acho que é assim que o André Luiz menciona esse aspecto do que seria essa verbalização. O que sai da boca de Deus? É o hausto da criação. Então, ele sabe tudo, absolutamente tudo, que é o mais adequado para nós. Espíritos em crescimento, em progressão, em transformação constante. Você queria falar? Pois não. E eu acho também muito interessante, quando a gente fala de tentação, quando a gente olha em um terceiro, não é que a gente minimiza a situação em si,
mas a gente tende a ver uma solução, porque a história já foi contada, já ocorreu. Mas quando a gente olha para a gente, a tentação ela é uma autorresponsabilidade, eu acho que traz para a gente, dos nossos valores, dos nossos princípios. Eu falo porque a tentação, geralmente, ela vem no momento que você está invigilante. Uhum. Você não tem vigilância. Estou falando assim, o dia da gente é uma correria, a gente tem tanta coisa, e aí você vê a invigilância, por exemplo, quando você... Eu falo por mim, às vezes eu estou no meu trabalho, aí estou lá concentrada, fazendo minhas coisas, aí alguém fala assim, ô Milane, me ajuda numa demanda aqui. Aí você olha para a pessoa, e você dá uma má resposta nela sem querer, tipo assim, não, agora eu não posso. Tipo assim, seca e fria. Aí você para e você olha assim, hoje, mas eu precisava ter dado uma má resposta assim? Então, eu acho que isso é um tipo de tentação. Quando a gente está invigilante, que a gente não está. Porque quando a gente está consciente, aí eu tenho a opção de escolha. E quando você está distraído e vem aquela tentação ali e você deixa mostrar verdadeiramente o seu eu. Sim. E aí aquilo ali, quando confronta com a gente, que a gente para raciocinar, e aí você fala assim, gente, por que eu agi dessa forma? Por que muitas vezes, eu não falo só no trabalho, mas na casa da gente, às vezes com a família, por que eu gritei? Por que eu falei dessa forma? Aí para o outro da rua, eu dou a mão, eu ensino, eu ajudo, e dentro da minha casa eu não tenho paciência com a minha mãe, com o tio, com uma coisa assim. Não, eu acho assim que a tentação, ela não é fácil, e ela vem naquele momento que você está invigilante. Tanto que Jesus, quando foi provado, ele já estava cansado, gente. Depois de 40 dias, não está caçando mais nada, não. Ele já está por fim, os anjos já estavam esperando ele para levar embora. Aí o homem vem e leva ele lá para o alto do monte. Vem cá que eu vou te mostrar. E aquilo já estava tão enraizado dentro dele que as respostas já foram automáticas. Você vê que ele não precisou raciocinar, porque ele não estava em condição física, olhando para a carne, de raciocinar. Ele já estava no momento de exaustão. E é nesse momento que a tentação vem para a gente e a gente defronta. Será que eu estou bem? Será que eu estou preparado? Será que eu estou no caminho certo? Eu acho que é uma reflexão, né? Uma observação, Milane, né, que você falou? Milane. Uma observação em relação, né, a gente olhar o comportamento do Cristo aqui, é que ele não vai chegar em estado de exaustão. E esse olhar, eu acho que talvez ele não caiba no sentido do texto. Por quê? Porque Jesus não vai entrar aqui em degradação. Em momento nenhum. O estado de exaustão leva a gente a uma certa degradação. Degradação dos sentidos, degradação do próprio sentimento, né, do estado físico, emocional, diante de qualquer situação que a gente precise passar ou vivenciar. Jesus estava em pleno equilíbrio. O aspecto literal de passar 40 dias, de jejuar, e isso eu tinha mencionado lá há 2 semanas atrás, que se conecta intimamente com a questão cultural, a cultura vivencia isso, é para chamar a nossa atenção para o estado de equilíbrio dentro do ciclo. Ok? Então, se você está num estado de equilíbrio, você pode estar com 1000 tarefas lá na sua atividade profissional, alguém te chama e você vai, desculpa, agora eu não posso te auxiliar. Se você não está no estado de equilíbrio, alguém te chama, agora não, pelo amor de Deus, toda hora está... Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? E aqui eu só estou usando como exemplo a própria fala que você trouxe para a gente. Então, quando a gente observa o estado de equilíbrio, ele me requisita vigilância. Vigiai e orai. É a orientação de Jesus para que a gente se mantenha em equilíbrio. Porque se eu não vigio e oro, eu vou cair em tentação. É assim que Jesus diz. E não vou passar na prova. Vou ter dificuldade. Né, Fernandinha? Então, quando a gente olha esse equilíbrio em tudo o que a gente transita, todos os movimentos que a gente faz, e olhamos para a nossa progressão espiritual, por que, Fernandinha, que você mencionou, por que quando eu progredi em algo, eu não cometo aquele equívoco mais? Porque está interiorizado, fica automático, faz parte da minha consciência espiritual. Então pronto, naquilo ali eu estou resoluto, eu já estou resolvido. Não há equívoco.
Eu já sei o que tem que ser feito, como devo proceder. Não preciso exercer livre-arbítrio para saber qual é a minha escolha. Eu já mudei o patamar, porque esse ponto, o meu ciclo iniciou, transitou e concluiu. Eu já passei para outro. Não preciso mais. Enquanto eu ainda cometo os deslizes e vez ou outra eu faço aquilo ali e aí a consciência cobra, é porque eu estou a caminho da consolidação. Ó, eu sei que eu posso fazer melhor, mas eu ainda não fiz. Quem cobra é a consciência. A consciência vem e fala assim, peraí, você é mais do que isso aí. Você já dá conta de fazer um pouco mais. Mas você não está prestando atenção. Tem um ponto que você não está prestando atenção. Rapidinho, depois ela, rapidinho. O Wilson está esperando ali. Mas, Wilson, eu vou passar a bola para você agora. É só que eu quero fazer um comentário do que ela falou, que eu lembrei de uma palestra em que eu achei muito interessante, eu guardei isso para a minha vida. As tentações vêm, mas cuidado para você não ser o diabo da sua casa. Porque muitas das vezes nós somos o diabo que levamos a tentação para casa. Sim. Muitas vezes nós é que somos o tentador. A gente acha que a gente está tentando, ou que estão tentando a gente é que é o tentador. Então que a gente tome esse devido cuidado, né? Só mencionar uma coisa aqui, antes do Wilson falar, depois da senhora, que aí eu passo a palavra para o Cláudio, que tem um recadinho, né, Cláudio? Observem que na expressão que Jesus usa, e é a mesma que a gente leu lá em Êxodo, nem só de pão vive o homem, mas de pão também o homem precisa. Então, o aspecto material não é para a gente desprezar, é o cuidado com os gozos que a gente faz de todos esses recursos que estão à nossa disposição. É o cuidado, ok? Mas não é o desprezo, porque tem o sentido e a necessidade para o nosso espírito. Wilson? Diga, Wilson. A Cristina Simonetti, ela comentou aqui que ela lembrou o nosso livre-arbítrio e a liberdade de Jesus. Sim, a diferença entre o nosso livre-arbítrio e a liberdade de Jesus. Beleza, pois não. E também o que a gente quer e o que a gente precisa. É uma diferença muito grande. Que a gente não sabe. Na maior parte das vezes a gente não sabe. A gente quer uma coisa e precisa de outra. Quem sabe o que a gente precisa é Deus. A minha mãe falava, quando a gente tinha alguma crise de falta de educação lá em casa, não importa de quê, ela falava que comida, a gente precisava de comer para viver, não vive para comer. É mais ou menos isso. Muitas vezes a gente quer uma coisa que não era para ter. Não é o que a gente precisa. Não é o que a gente precisa. A gente não tem noção, muitas vezes, do que a gente precisa, né? Então, quem tem essa noção exata é o Criador. Ele sabe o que a gente precisa. Ô, Cláudio, vem cá, meu querido. Senta aqui do nosso ladinho, por gentileza. Ocupe aí a parte da nossa pequena tribuna. Você fica à vontade. Cláudio tem uns recadinhos. Gratidão a todo mundo pelas contribuições. Hoje foi a nossa primeira fase das tentações, a primeira parte do ciclo. Semana que vem nós vamos começar a entrar na segunda, que já vai fazer um outro movimento para a gente, tá bom? Oi, gente. Boa noite, pessoal de casa. Ô, Jô, sei que você falou interessante, só para a gente fechar aqui, que o negócio do Satanás, do diabo, ele funciona numa escala de revezamento, né? Tem que ver se o próximo não somos nós, né? Então, gente, fazer um convite aqui rapidinho. No próximo sábado, a gente vai ter a oportunidade de ter um seminário aqui na casa. É o seminário do último romance de Emmanuel, Renúncia. Tá? Renúncia conta a história de Alcione. Hoje, como o tema foi tentação, a gente tem uma frase sobre tentação no livro, não é isso, Toninho? Lutou contra a tentação dos instintos inferiores e bradou em voz alta, estentórica, como se quisesse afugentar o gênio perverso que pretendia empolgá-la. Está lá no capítulo 4 da primeira parte. Quem quiser entender o contexto, basta pegar o livro no capítulo 4 da primeira parte, aí vocês pegam os capítulos anteriores também para poder entender e tenta chegar até o final do livro no sábado,
Que aí no sábado vocês vão ver tudo isso de novo, mas de uma forma mais didática, tá? A Jussara vai trazer para a gente no seminário. O seminário ele vai começar às 15 horas, tá? Vai ter uma pausa para o lanche. A Maria Eduarda consegue sorrir sempre na parte do lanche, eu acho incrível isso, né? Porque também de pão vive o homem, como a Jô está lembrando. A gente pede a contribuição para aqueles que puderem, assim, quiserem fazê-lo, para trazer com a parte de alimentos, tá? A parte de bebidas, o abrigo vai trazer, tá bom? Vai ser transmitido para o YouTube, mas a gente pede que faça um esforcinho, quem está em casa, costuma assistir pelo YouTube, para estar presencialmente aqui conosco, porque além do lanche, essa interação também é muito boa, tá? A gente estar todos juntos, unidos nesse ideal, é muito bom. Vai ter também o seminário para as crianças, da mesma forma que acontece em todos os eventos da casa relacionados ao departamento da família, vai ter as atividades para as crianças também, para os jovens, tá bom? Não vai cessar a evangelização, não. Então, funciona normalmente no mesmo horário também. O seminário ele vai terminar às 18 horas, né? Já encerramos tudo. E quem tiver oportunidade, vem, que vai ser muito interessante. Quem está presencialmente no salão vai poder contar ainda com os marcadores de página que nós iremos entregar aqui. Quem está em casa não está recebendo, mas tem a oportunidade de receber no sábado, tá bom? Tem mais alguma coisa para falar? Eu também não me recordo. Fernandinho, a prece. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Hoje foi uma alegria, né? Essa hora que passamos aqui. Vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a essa hora bendita de iluminação para o nosso espírito. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, ajuda-nos a compreender que as tentações nos aproximam de Ti. Ajuda-nos a passar em cada uma de nossas provações diárias, ajuda-nos a nos melhorarmos e a progredirmos com mais facilidade, pois sabemos que o progresso é inevitável. A dor é opcional. Ajuda-nos, Senhor, em cada momento, no nosso retorno aos lares, abençoe as nossas famílias, que nós possamos servir de instrumento útil e de ferramenta maleável em nossos meios. Esteja conosco como tanto precisamos. Graças a Deus. Até semana que vem, pessoal de